A paz do Senhor, irmãos. Sobre a política também, algo que nós abordamos, é que as pessoas não conseguem entender o significado de política. Se vocês entendessem, ou se a grande maioria compreendesse o que é política, vocês entenderiam que é algo necessário para uma sociedade. Aqui nós separamos, no seminário separamos em grupo, temos algumas regras a seguir e não deixamos de praticar a política. O que é política? Política é organização, administração e direção. Então, uma sociedade necessita de uma política. Só que essa política ou essa cultura extrativista, o que é extrativismo? Extrativismo é a arte de aproveitar ou de extrair algo de um meio ambiente. E extrativismo, ele vem essa cultura extrativista vem desde quando os portugueses chegaram no Brasil, extraindo aquilo que tínhamos de melhor, né? E então, se nós olharmos para a sociedade de hoje, para os nossos jovens de hoje, todos querem tirar um aproveito de alguma coisa, mas se perguntar aonde querem morar na Europa, querem morar nos Estados Unidos. Então, o que está faltando para nós é patriotismo. Ninguém mais quer ser patriota. Quando você não tem mais o desejo de cuidar da sua casa ou só extrair aquilo que ela pode te oferecer, com certeza acaba sucumbindo, né? Você não consegue mantê-la de pé. Então, nós precisamos administrar em tudo aquilo que nós fazemos, exige-se administração e direção, e isso é política. E algo interessante que nós precisamos entender é que na Bíblia, Jesus, existe 3 tipos de pessoas, né? Existe os alienados, né? Aqueles que não se preocupam com política, não querem se preocupar. E existe aqueles que até conseguem entender, os informados, mas também não se preocupam. E existe os engajados. E Jesus, ele era engajado na política, né? Existia alguns partidos na época de Jesus, que eram os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios. E Jesus, ele batia de frente com esses homens, com a política, até mesmo com Herodes. Jesus, ele chama Herodes de raposa. E João Batista também era alguém engajado na política. Quando Herodes passa perto de João Batista, e João Batista começa a lhe chamar a atenção a respeito de sua cunhada, porque Herodes estava fazendo algo errado. O que é a igreja? A igreja é a consciência do Estado. Quando o Estado começa a andar por caminhos errados, a tomar decisões erradas, a igreja precisa conscientizar o Estado da direção. Por quê? O que é política, irmãos? A política, ela tem 2 propósitos. Ela tem o propósito de promover o bem e coibir o mal. O que é política? Ou qual é o propósito da política? Coibir o mal e promover o bem. Se nós estamos vivendo uma época a qual existe vários grupos separados. Existe no Senado o grupo do LGBT, né? E agora nós temos a bancada evangélica também dentro do Senado. Mas a política, ela serve para um grupo ou ela serve para o Estado ou serve para uma nação? A política é para uma nação. Mas se nós formos com o objetivo de tratar do interesse somente de um grupo, nós estamos sendo igual aos demais. Então, nós não governamos para um grupo, nós governamos, a bancada evangélica, ela governa para um Estado, para uma nação. E uma outra coisa que acontece em nosso meio é de acreditar que irmão tem que votar em irmão. Presta bem atenção. Para quem se engaja na política, ou para aquele que quer ser político, ele precisa ter 3 características. A primeira coisa, ele precisa ter o dom. Ele precisa ter o chamado. E outra coisa, não é só ele reconhecer que tem o chamado. Esse chamado, que é algo interno, precisa ser evidenciado por algo externo, por quem está de fora. Não é só eu acreditar que eu tenho o chamado de fazer e vou e faço. Não, eu preciso ter o chamado. E uma outra coisa que essa pessoa também precisa ter, ela precisa ser intelectual, ou precisa compreender, entender, para que não seja massa de manobra. Uma outra coisa que essa pessoa também precisa ter, princípio, valores absolutos. Senão qualquer dinheiro, ou qualquer dinheiro fácil, ela toma para si, ou ela acaba sendo manipulada, ou ela acaba sendo produto do meio.
Uma outra coisa que nós acreditamos também é que todo homem é produto do meio. Não, o meio é produto do homem. Não é o meio que corrompe o meio, o homem, é o homem que corrompe o meio. Então nós estamos em ano de eleição, nós temos que prestar atenção em quem iremos votar. A pessoa que você for votar para presidente, você precisa prestar atenção e saber se realmente ela tem o dom para isso, se ela tem o chamado para isso, se ela tem a competência para isso, se ela não se corrompe, né? Se ela não está corrompida, né? Se ela tem valores absolutos. Então, eu peço a vocês que votem, que entendam que a política não é do demônio, que a política não é do diabo, a política é algo de Deus. E se nós não votarmos certo, seremos nós que iremos sofrer. Amém?